Veja só, para que a gente entenda o que é o filósofo, é preciso que nós entendamos outras duas atividades intelectuais também ligadas à filosofia. Veja, no Brasil, nós designamos de filósofo qualquer indivíduo que estude filosofia, que dê aula de filosofia, que tenha feito uma faculdade de filosofia, que seja professor de filosofia, que ensine filosofia de alguma maneira, seja a nível médio, a nível superior, né, que obtenha títulos de graduação, pós-graduação, né, mestrado, doutorado em filosofia. Ou seja, são chamados e designados de filósofos qualquer indivíduo que, de alguma forma, esteja ligado ao estudo ou alguma espécie de atividade filosófica. Veja, a gente chama de filósofo o indivíduo que escreve livros de filosofia, né? O indivíduo que expõe ideias filosóficas dos grandes filósofos. Veja só, esse uso da palavra filósofo aplicado, né, com essa generalidade impede que as pessoas entendam e tenham com clareza o que é efetivamente um filósofo, ou quem mereceria esse título, essa designação. A quem ela é aplicado de maneira pertinente, de maneira correta. Veja só, o fato de alguém estudar filosofia não faz desse indivíduo um filósofo. O fato de alguém escrever livros de filosofia não faz desse indivíduo filósofo. O fato de ele se dedicar a divulgar, a ensinar filosofia, não faz dele um filósofo. Bom, mas então o que é filósofo? Veja, para que nós entendamos o que é um filósofo, é preciso que nós façamos algumas distinções. Eu, pessoalmente, fiz uma distinção que para mim tem servido bastante útil e me ajuda a entender, né, e a especificar qual é a função e o que é propriamente um filósofo. Veja só, eu classifico as pessoas que estão ligadas à filosofia ou à atividade filosófica em 3 grupos. Um primeiro grupo eu chamo de estudiosos. Existem os estudiosos de filosofia. Geralmente são os acadêmicos, ou as pessoas que estão ligadas à atividade de ensino e estudo de filosofia dentro das universidades, ou mesmo nos cursos de pós-graduação dentro das universidades. Então, o estudioso de filosofia é o indivíduo que se dedica a conhecer o pensamento dos filósofos, a divulgar o pensamento dos filósofos, a explicar o pensamento dos filósofos, a interpretar o pensamento filosófico, né? Eventualmente ele pode traduzir textos de filosofia, portanto, é uma atividade fundamental e muito importante dentre as atividades filosóficas, a atividade do estudioso de filosofia, né? O estudioso de filosofia, ele contribui, ele ajuda a compreender o pensamento dos filósofos, né? Bom, essa é uma atividade importantíssima, mas o estudioso de filosofia não é rigorosamente um filósofo. Ele é o que o próprio nome diz, um estudioso de filosofia. Mas existe também, né, um segundo grupo de indivíduos ligados também à filosofia, que eu designaria de pensador, ou os pensadores. Que seria o seguinte, veja, são aqueles indivíduos que eventualmente estudam um ou vários filósofos, né, conhece a teoria dos filósofos ou as concepções elaboradas por algum grande filósofo ou por um grupo de filósofos, né, ou de algum grupo de filósofos, e ele procura se apropriar das ideias, das categorias, dos conceitos desses filósofos e eventualmente fazer uma aplicação interpretativa, elucidativa de algum fato ou fenômeno da realidade. Ou seja, é um indivíduo que conhece os filósofos, usa as teorias filosóficas para interpretar a realidade,
para interpretar fatos históricos, fatos sociais, fatos científicos, né? Quer dizer, existe um leque imenso de possibilidades. Veja, então o pensador, ele não cria os seus conceitos, ele se apropria dos conceitos dos filósofos, ou de algum filósofo em específico, e tenta, a partir deste conceito apropriado, fazer uma leitura da realidade, ou a leitura de algum fato ou algum fenômeno. Esse é o pensador, né? Veja, nós temos no Brasil muitos estudiosos de filosofia do mais alto nível. Então nós temos especialistas em autores da filosofia que indiscutivelmente são pessoas com grande conhecimento, respeitabilíssimas, exercem um papel, uma função absolutamente essencial dentro da cultura filosófica brasileira. Então, nós temos muitos acadêmicos especialistas em Hegel, em Aristóteles, em Platão, em Kant, em Husserl, em Heidegger, em vários filósofos, né, escrevendo coisas muito interessantes, explicando, divulgando, analisando o pensamento desses autores. Veja, esses indivíduos são estudiosos de filosofia, não são filósofos. Tá? Existe um outro grupo, né, que é esse segundo, que é dos indivíduos que conhecem muito filosofia, estudam, absorvem determinados conceitos da filosofia e tentam fazer uma aplicação desses conceitos, interpretando um fenômeno social ou algum acontecimento iminente, cotidiano, né? Esses eu chamo de pensadores. Veja, feitas essas duas distinções, isso nos encaminha a entender o que é um filósofo, né? Veja, o filósofo é aquele indivíduo que cria, que elabora uma teoria própria. É um indivíduo que forja todas as categorias, todos os conceitos para a explicação da sua própria teoria filosófica, que elabora um conhecimento que ele mesmo desenvolve, né? Uma teorização que ele mesmo aprofunda, ele tira as consequências. Tá? E quando ele vai interpretar um fato da realidade, ele usa exatamente a sua teoria para explicar alguma coisa da realidade. Né? E rigorosamente esse é o filósofo. Quer dizer, você só pode chamar de filósofo o indivíduo que cria, que tem uma teoria filosófica própria, que aplica, que usa, que explica, que elucida o conteúdo da sua própria teoria filosófica, a sua própria concepção filosófica. Esse é rigorosamente o filósofo. Portanto, o estudioso de filosofia não é filósofo, porque ele não cria teoria nenhuma, ele simplesmente estuda com dedicação, com denodo, o conhecimento as obras, as elaborações dos grandes filósofos. O pensador, né, de certa maneira, ele tenta se apropriar de alguns conceitos e fazer aplicação desses conceitos. Né? Ele também não cria. Raramente ou eventualmente ele cria um ou outro conceito, mas é sempre muito circunstancial, é sempre muito limitado. Agora, o filósofo, não. O filósofo elabora uma teoria própria. Aí, nesse sentido, veja só, nós temos no Brasil muitos estudiosos da mais alta competência, né? Os acadêmicos de filosofia em todos os graus, né? Então nós temos grandes estudiosos de filosofia. Nós temos alguns pensadores, ou seja, alguns indivíduos que ao longo da história tentaram se apropriar de teorias filosóficas e fazer aplicação dessas teorias na interpretação de algum fato ou fenômeno da realidade. Temos muito poucos pensadores, mas temos, né, alguns pensadores. Mas filósofo, rigorosamente, nós não tivemos nenhum. Né? A nossa história cultural e intelectual não permitiu que surgissem ainda filósofos entre nós. Tá? Então é nesse sentido. Né? Nós não temos filósofos
né? Porque não tivemos ainda indivíduos que tenham criado teorias próprias, né? E as poucas tentativas que houveram nesse sentido, infelizmente, elas foram infrutíferas, elas foram lacunosas, elas foram falhas, né? Ou seja, aparentemente, os poucos indivíduos que tentaram fazer isso não conseguiram dominar o conceito, a ideia profunda de filosofia, para poderem construir teorias filosóficas de grandes dimensões ou com grande capacidade de compreensão da realidade, né? Então, nesse sentido, nós temos muitos estudiosos, alguns pensadores e, infelizmente, nenhum filósofo. Dentro da cultura de língua portuguesa, ainda não existiu um filósofo no sentido pleno. Veja, que tenha criado uma teoria e, talvez o mais difícil nessa proposta, uma teoria que fosse inovadora também, né? Uma teoria que demonstrasse o uso da criatividade, né? Que possa ser comparado ou que tenha um grau de comparação com outras teorias filosóficas, né? E nesse sentido, né, infelizmente, né, nós não temos ainda filósofos. Veja, é importante, né, a gente separar esses conceitos, ter isso muito claro, né, porque essa teorização que eu fiz com essas três categorias, né, estudiosos, pensadores e filósofos, nos ajuda imensamente a entender a atividade filosófica, ou as atividades ligadas propriamente à filosofia, né?